Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem, e esse é o Varejista que conversa sempre, claro, sobre varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, ambiente de negócios, novidades, empreendedorismo, claro, novidades desse mercado, do ambiente de negócios. E hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco diferente dentro do varejo, dentro do consumo, da prestação de serviço, mas principalmente, como eu disse, do ambiente de negócio. A gente vai falar sobre restauração predial de uma empresa que começou nesse mercado já faz algum tempo. A gente vai entender um pouquinho a história da empresa e do fundador para que a gente possa acompanhar, e começou a abrir franquia. Restauração predial começou a abrir franquia. E esse mercado de construção como um todo, esse mercado de restauração, esse mercado predial, um mercado que gira muito dinheiro lá dentro e que tem excelentes oportunidades de contato, tá? Então eu estou aqui com o fundador, né, seu Paulo, fundador da Repinte, certo? Primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco, Paulo Sérgio Ramalho, falei certo? Correto. E Paulo eu que Sérgio agradeço Ramalho. a oportunidade de estar aqui sendo entrevistado pelo Rodrigo. Imagina, eu que agradeço, muito obrigado. Quero justificar para todo mundo, né? Essa câmera aberta aqui, o Rafa mostrando, tô com essa questão aqui na mão, tive uma contusão aqui no dedo, então não reparem, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas quem tá assistindo o programa vai olhar que tem alguma coisa na mão, é uma contusão aqui no dedo, mas tá tudo bem, tá? Tá tudo certinho, vamos para a entrevista, tá bom? Paulo Sérgio, mas vamos lá, Paulo, tudo bem? Quando a gente pensa em restauração predial, abrindo franquia, por isso que já me interessou e quis trazer aqui para o programa. Então, eu quero traçar o seguinte, vamos chamar assim, a seguinte estrutura para todo mundo em casa entender. Vamos entender o que é a restauração predial, como que o senhor enxergou essa possibilidade, e essa possibilidade de negócio, eu quero dizer, mas principalmente do ponto de vista da expansão, como que o senhor enxergou isso como franquia, e eu achei bem interessante. Então, vamos começar. O que é restauração predial, exatamente qual o serviço que o senhor faz, depois a gente fala da fundação como um todo. Ok. Restauração predial engloba todo o trabalho que é feito em fachadas de prédio, seja prédios pintados, prédios com pastilha, concreto aparente, tijolinho também aparente. Todo o trabalho de restauração é feito pela Repinte nesse sentido. Você deixa o prédio novo. Nós trabalhamos apenas com prédios habitados. Nós não trabalhamos com consultoras. Então, nosso know-how é específico, especializado em pinturas prediais. A gente fala pinturas prediais, mas é todo o reparo, não é só pintura. Então, isso é importante. E fazemos isso em todo o estado de São Paulo. São Paulo é o serviço completo. E quando o senhor fala disso como oportunidade de negócio, quando que o senhor enxergou isso como realmente algo rentável? Faz quantos anos que a Repinte existe? A Repinte existe há 23 anos, mas antes da Repinte, durante 10 anos eu tive uma outra empresa com um sócio, que foi meu colega da empresa que trabalhava anteriormente, e durante 10 anos tivemos essa sociedade. Depois de 10 anos resolvi romper a sociedade, eu montei a Repinte, ele montou a empresa dele. E então, há 23 anos estou nesse ramo, e eu brinco que eu sou engenheiro que virou pintor, porque eu sou engenheiro eletricista, não sou civil, mas com 33 anos de experiência, eu já conheço um pouquinho sobre fachadas, um pouquinho mais que até que muitos engenheiros civis. Mas a oportunidade apareceu há 33 anos atrás, foi mais ou menos por acaso, não digo que eu pensei nisso, tá? Então, todo esse ramo... Mas eu gosto muito dessas histórias, me apetece muito saber de tudo isso. Quando você fala, veio à minha cabeça, surgiu essa ideia, esse é o ponto que muitos empreendedores que assistem a gente gostam mais de saber. É uma das melhores perguntas, porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente sempre fala, ó, o empreendedorismo, a linha para seguir empreendedorismo é você resolver um problema, resolver alguma coisa que alguma empresa não resolve, ou que a empresa resolve, mas não do jeito completo. Como é que o senhor enxergou essa oportunidade? Como é que é esse por acaso aí que o senhor citou? Não, por acaso eu digo o seguinte, eu era síndico do prédio, onde eu morava nessa época, e estava pintando, contratei a pintura do prédio. E, de repente, o dono da empresa chegou, vamos montar uma empresa de pintura? Nessa época, eu estava praticamente, eu diria, subempregado, que eu tinha saído, logo foi após o plano Collor, então foi problemático. E ele ofereceu, vamos montar uma empresa. Ok, vamos, eu não sei muito desse assunto. Não, é isso, explico, temos um currículo para ser aplicado, e eu topei. Entrei porque eu já tinha feito construções de casas na praia já anteriormente, então
empreender sempre eu gostei. Desde pequeno, quando eu tinha 10, 12 anos, eu pegava na fazenda do meu avô lá no interior, eu pegava limas e ia vender na cidade, em Mococa, que eu sou da cidade de Mococa. E eu sempre tive essa veia empreendedora. No interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Então eu sempre gostei de fazer alguma coisa por conta própria. Tanto é que a coisa deu tão certo, graças a Deus, que eu estou há 33 anos nessa área e com sucesso, com uma empresa de referência em tratamento de fachadas no Brasil todo. Tá? E aí o senhor enxergou essa oportunidade e já no início a empresa já decolou, já deu certo. Como é que foi o começo dessa história? Não é tão rápido assim, porque esse é um trabalho, essa parte de restauração predial é um trabalho, não é que nem você vai no supermercado, compra uma coisa e tal. Tem uma maturação, você tem que entrar em contato, fazer propaganda, entrar em contato com administradoras, até com síndicos, tá? Então vai um certo tempo, tá? Mas depois que a coisa deslanchou, aí foi só subindo, só crescendo. O caso da Repiinte, então, começou pequena também, tá? Mas hoje estamos num tamanho bem considerável. Tamanho bem considerável, o senhor consegue dizer mais ou menos o que é esse tamanho? Porque já vou entrar na história da franquia, porque aí o senhor percebeu que podia expandir. Quando o senhor fala que já está num bom tamanho como referência dessa área? Sim, nós temos dentro da área aqui, as maiores empresas do Brasil estão em São Paulo. Eu diria que em termos de tamanho, de quantidade de obras, a Repiinte está entre a quarta ou quinta do Brasil, vamos falar assim, tá? E com todo o nosso know-how de 23 anos, vamos falar antes, de 21 anos de trabalho, nós temos ISO 9001, tá? É a única empresa de restauração de fachada que tem ISO 9001. E todos os procedimentos feitos, nós enxergamos essa oportunidade de, por que não disseminar esse conhecimento e dar oportunidade para outras pessoas, outros empreendedores? Já temos todo o formato feito. Então, por isso que nós começamos por Santa Catarina, com uma pessoa que já era mais ou menos ligada ao ramo de pintura, e a partir daí começamos a acertar outras franquias também. Quantas franquias tem hoje? Hoje acho que temos 10 franquias. 10 franquias. Estamos nas 3 regiões, estamos na região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Com 10 franquias. E a ideia é expandir para o Brasil todo? A ideia é expandir para o Brasil todo. Tem negócio para todo mundo, porque eu estive em Salvador há pouco tempo, a cidade é até enorme, tem prédios demais para pintar. Recife tem, você vai em Fortaleza tem, então é um mercado bem promissor, realmente. É um mercado promissor porque tem muito prédio antigo que precisa dessa restauração, ou mesmo prédios relativamente novos. Quando digo relativamente novos, estou falando aí de 5, 7, 10 anos, que já precisam dessa manutenção. Qual que é esse mercado? O senhor trabalha mais com esses prédios extremamente antigos, aí eu falo coisa de 50, 60, 70 anos de prédio, ou o senhor trabalha numa idade média de prédio um pouquinho menor? Não, a idade média que eu trabalho é bem menor que isso. Realmente prédios muito antigos fazemos também, mas hoje eu diria que talvez o serviço médio nosso pega construções entre 6 e 15 anos, 6 e 20 anos, que é o de tempo de construção. É o mercado que nós mais atuamos. Inclusive agora estamos num boom atual de construção civil. Tá ampliando muito em São Paulo. E há uns 7, 8 anos atrás também teve um outro boom. Até na época eu falei, puxa, será que eu vou pintar esses prédios quando está aqui um tempo? E já estou pintando, já pintei, já tratei um monte desses prédios do boom anterior. O setor de construção cresceu bastante, né? A gente está falando aí de 21, 22 e 23, crescimento de 9, 6 e já chegando só no meio do ano até mais de 1,5%, né? Então, a gente vê claramente esse setor crescendo. Alguns bairros agora, principalmente com o crescimento do metrô, tem ocorrido um boom aí da construção civil muito grande para determinados prédios. O senhor já olha isso já com os olhos brilhando, né? Sim, eu estava até uma semana atrás, eu mudei agora, estou para Moema, eu estava na Vila Clementino, Vila Mariana. Bom, da minha janela do meu apartamento, eu vejo acho que uns 8 prédios que subiram, recém-construídos, ou estão subindo. Foi uma coisa assim, mudou completamente a paisagem que eu via do meu apartamento. Tá? E isso aí em Pinheiros, eu não moro em Pinheiros, mas Pinheiros também está da mesma forma. São Paulo em geral, mas você pega Vila Mariana, Vila Clementino e Pinheiros, que realmente deu um boom
tremendo, é uma construção atrás da outra. Não, em Perdizes, por exemplo, que é o bairro onde eu moro, por conta da chegada do metrô lá, né, na Avenida Sumaré e na Avenida Pompeia, eu não sei calcular, não peguei um número exato, mas para mais de 20, 30 empreendimentos aí nos últimos meses, com certeza, do que o meu olho enxerga em andando na exatamente, rua. eu morava entre a estação Santa Cruz do metrô e a estação Hospital São Paulo, que é a linha Lilás. Quer dizer, então ali estou pertinho do metrô. Então assim, nas proximidades é uma quantidade enorme de prédios que subiram ou estão subindo. É uma quantidade fantástica. E a partir de 5, 6 anos que o prédio já existe, essas restaurações ou essas manutenções já começam com 5, 6 anos? Sim, já com 5, 6 anos. Inclusive, normalmente as construtoras recomendam que seja feito a partir do 3º ano, depois que eles entregaram o prédio. Mas o mais normal é entre 5, 6, 7 anos. Tá? E agora, prédios antigos, por exemplo, nós tratamos diversos prédios. Eu brinco não, falo que é sério, não é brincadeira, que a pintura da Repinte é a pintura mais barata do mercado. Por quê? Vai falar assim, mas pô, que milagre que você faz? Não, a nossa pintura, comparado com a média, ela dura muito mais que a dos concorrentes. Por quê? Primeiro, usamos mão de obra especializada, só usamos tinta premium, fazemos a diluição adequada da tinta, então podemos mostrar para clientes futuros que o nosso trabalho é um trabalho bem feito, com altíssima durabilidade. Por exemplo, onde eu morava antes, eu pintei o prédio bem vizinho da frente de onde eu morava, e tem um outro pintar a 100 metros que foi pintado por outra empresa. Se tirar uma foto, mostrar a foto desses dois prédios, desse que eu fiz há 12 anos, e o outro que foi pintado há menos de 5, no máximo 5 anos, e perguntar quem tem 12 anos de pintado e que tem 5, todo mundo vai falar o inverso. Quer dizer, então, quando você trabalha bem, trabalha direito, tenta sempre fazer o melhor. Eu digo tenta porque tem vezes que você dá alguma zebra, então, mas quando dá alguma zebrinha, estamos lá sempre prontos a corrigir, a reparar. Então, o nosso trabalho é muito bem feito. Por isso que eu disse lá no início, a Repinte, em São Paulo, é uma empresa de referência em tratamento de fachadas. E aí, perguntando em fachada, aí uma curiosidade que eu acho interessante para quem está nos assistindo, pode ser os próprios síndicos que estão assistindo, as pessoas que estão assistindo, para querer até, quem sabe, contratar a Repinte, mas mais para entender uma coisa aqui, Sr. Paulo, quais são os tipos de fachada que duram mais, quais os que duram menos? Porque o senhor falou pastilha, algum material aparente, um material... Concreto aparente, tijolo aparente. Tijolo aparente. Quais são os melhores materiais no sentido da durabilidade e quais que o senhor já olha aquele prédio construindo daquele jeito? O senhor fala assim, ixi, esse aí, 3, 4 anos já está me ligando. Olha, uma pastilha bem colocada tem uma alta durabilidade. Eu digo pastilha porque eu chamo pastilha aquela 2x2 ou 5x5, no máximo 10x10. Quando você começa a usar cerâmica maior, há uma tendência a ter muita queda. Então, prédio de pastilha, teoricamente, dura um pouco mais. É mesmo. Mas também tem que ter tratamento, você tem que lavar. Sim, mas dura mais. Dura um pouco mais, pode ficar um pouco mais de tempo sem fazer tratamento. Tá? Mas também se deixar muito tempo, de repente começa a cair muitas pastilhas e aí não sai barato. Então, pastilha é um pouquinho mais durável. Mas prédio, uma textura bem aplicada, um grafiato dura bastante também. Tá? E como é que os prédios, por exemplo, os condomínios, melhor dizendo, como é que os condomínios podem, vamos chamar assim, minimizar essas intempéries, por exemplo, do tempo? Chove, sol, vai desgastando. Os próprios condôminos acabam tratando mal do prédio nesse sentido da fachada, nas janelas, às vezes em sacadas, que são grandes, hoje grandes sacadas, acabam destruindo um pouco a fachada. Isso acontece ou não? Isso é uma questão só de tempo mesmo e não tem saída? Não tem saída, é tempo. É intempérie, que acaba... E é poluição também, depende de onde se tiver poluição, atrapalha muito. Eu pintei uma vez um hotel ali do aeroporto de Congonhas, assim, bem perto da pista mesmo. Para lavar foi terrível, porque aquele querosene que sai do avião impregnou na fachada, que foi difícil de tirar. Então a poluição é importante, um efeito degradante. A área que você está
em São Paulo. Por exemplo, Morumbi é uma área meio crítica, pega muita umidade, você pega uma boa parte da umidade que vem da represa Guarapiranga. Tudo isso aí interfere. E a chuva, e sol também. E também é o seguinte, o nível de tratamento que foi dado na época da construção, se foi uma construção bem feita, se a primeira pintura foi bem feita. Tudo isso aí interfere. Agora, o morador não dá para fazer muito, não interferir muito, não. O que é uma pintura bem feita? Uma pintura porque teoricamente, a tinta de fachada, né, o produto que se passa na fachada, teoricamente tem o premium, como o senhor falou, mas o que é uma pintura bem feita? Fiquei com dúvida. Bem feita, comprar uma tinta premium de um fabricante bem conceituado, tá? Tem que ser premium, tá? Diluir adequadamente, porque tem empresa que faz mutretas, pega a tinta para render mais, mistura massa corrida, algo assim. Então, que lá não vai durar. Usou, como eu tinha falado nisso, tinta de qualidade, mão de obra bem treinada, diluição adequada. Aí outra coisa, não pode parecer, mas você tem que usar o rolo adequado, não é qualquer rolo que você pinta. Para fachadas lisas, você tem um rolo específico, mais liso, mais compacto. Uma fachada de textura ou textura projetada, tem que usar um rolo mais peludo para distribuir bem a tinta e aplicar bem a tinta. Então, é esse conjunto que vai dar a qualidade da pintura. E muitas vezes, se deu zebra num desses pontos, pode dar zebra na pintura final, no resultado final. E aí, nesse sentido das intempéries do tempo, o que eu até aqui anotei para perguntar os apartamentos que estão próximos à praia sofrem muito mais. Ah, sim, não tenha dúvida. Apartamentos próximos da praia, a maresia não é brincadeira. Eu tenho casa na praia, a 80 metros da praia. A gente pintava com tinta, lá para você ver como a praia é um ambiente super agressivo. Eu pintava com tinta premium normal que eu pintava em São Paulo. Aqui dura 5, 7, 8, 10, 15 anos. Na praia durava um ano e meio. Eu tive que, de repente, mudar para uma tinta especial. A diferença é muito grande, né? Muito grande. Eu tive que usar 5, 10 para um ano e meio, a diferença é bem grande. Aí eu passei a usar uma tinta tipo uma Litoral, que é da Sherwin Williams. Não vou fazer propaganda, mas é dela. Não, pode falar a marca que for aqui, não tem nenhum problema, fica à vontade. Então, a Sherwin tem uma tinta chamada Litoral, própria para o litoral. A partir do momento que eu comecei a pintar com o Litoral, em vez de pintar cada um ano e meio, eu pintei a cada 4, 5 anos. A diferença é muito grande. Tá? Então tem que ser uma tinta muito boa, com maior teor de fungicida e algicida. Porque na praia tem muitas algas. Quando você vê em praia aquelas paredes meio avermelhadas, a hora que você passa a unha naquilo lá, fica um verde amarelado ou amarelo esverdeado. Aquilo lá é limo. Então você tem que usar uma tinta que evita esse efeito, tá? Então, e faz muita diferença na durabilidade, não tenha dúvida. E as pessoas hoje, o seu público, assim, você até falando da expansão, né? O senhor começou essa empresa, o senhor abriu para franquia, já tem 10, tem a possibilidade agora o senhor quer ir para o Brasil aí nesses lugares que o senhor falou. O seu público mesmo, quem contrata, são síndicos, são as administradoras, principalmente para quem está nos ouvindo, o empresário que quer entender esse negócio, assim, qual é o contratante? É mais o síndico ou são as administradoras que acabam fazendo o contrato? São os dois, na verdade. Tem vezes o próprio síndico pede diretamente, ele vê na internet ou numa alguma revista especializada e chama as empresas e muitas administradoras também. E hoje também tem muitos síndicos profissionais. Então esse síndico profissional já entra em contato conosco e pede o orçamento. Tá? Então vem tanto do síndico quanto da administradora. Então são os dois. Não tem um que é mais, assim? Eu acho que é meio a meio, diria. E aí uma outra coisa, nessa reforma de fachada, os moradores... Desculpa, uma pergunta de curiosidade agora. Os moradores reclamam muito quando está limpando e aí joga água para tudo que é lado, a janela não fica aberta. Dá muito problema nesse sentido? Não, por incrível que pareça, olha, tem obras que a gente faz que o pessoal, nem percebi que está trabalhando gente no prédio. Na verdade, a parte, eu diria, mais crítica é a parte do hidrojateamento. Tem que tomar certo cuidado, fechar janelas, porque pode entrar um pouco de água. Então, antes de começar o serviço, a gente manda um aviso de início, onde nós damos orientações para fechar a janela bem, colocar um pano no trilho, que pode entrar um pouco de água. Mas depois que começa a restauração em si, a maioria das pessoas fala, nossa, já acabou! É uma satisfação para a gente. Quando não tem... O nível de reclamação é muito baixo. Tanto eu lembro uma vez que fizemos um prédio lá no Morumbi,
Depois que terminamos o serviço, a síndica fez questão de fazer uma cartinha para a gente, elogiando o trabalho, do profissionalismo, que da outra vez que eles fizeram o trabalho com uma outra empresa, foi uma lástima, foi uma coisa assim terrível. E com a Repiinte foi uma coisa que fluiu tão bem, e é o que nós tentamos sempre fazer. O melhor, num prazo adequado, com gente bem capacitada e tentando dar o menor transtorno possível para os condôminos. E esse setor de restauração predial passa por sazonalidade? Tem períodos que tem historicamente mais dessas solicitações ou não tem sazonalidade? É uma coisa recorrente no ano? Não, tem sim. Realmente, você pega no começo do ano, o pessoal começa a pedir orçamentos, porque normalmente entre fevereiro e março são feitas as assembleias, então eles tentam aprovar. Então, e a questão climática também. Para execução, normalmente é a partir de fevereiro e março que a gente ataca mais os prédios. Mas tem anos que, por exemplo, janeiro não chove nada. Teve ano que choveu 4 dias de janeiro. Então, em compensação, teve ano que setembro é o mês que não é chuvoso, e eu lembro que teve um setembro que choveu 24 dias. Quer dizer, então, essa mudança climática que está acontecendo hoje já está... Não tem mais um período muito certo, tá? Mas eu diria que concentra entre março e novembro a execução do trabalho e a contratação. E nesse sentido, o senhor, a empresa, o setor sofreu muito com a pandemia e depois da pandemia retomou? Ou nesse caso não foi afetado por... Não foi. Não, a pandemia afetou muito, todas as empresas, todas, porque praticamente ficamos 5 meses praticamente sem vender nada. Entre 5 ou 6 meses não vendemos um trabalho sequer. E mesmo a execução, nós tínhamos já serviços contratados, desses serviços contratados conseguimos trabalhar com 60% deles, 40% parou. Eu tive que dispensar, na ocasião, 37 funcionários. Foi chato para mim, ruim, mas eu não podia manter. Então, afetou muito e afetou até quase que 1 ano e meio atrás, porque você vem puxando, o problema é recorrente. Graças a Deus, a gente tínhamos uma carteira boa, que manteve o nosso fluxo de caixa, fomos equilibrando, mas sofreu. Eu sofri bastante e garanto que todos os outros sofreram também. E como é que o senhor trabalha? Uma das coisas que eu pergunto para todos os empresários que vêm aqui, o senhor sabe que eu trabalho no ramo de educação, né? Mas assim, como o senhor trabalha a gestão de pessoas? Porque um dos pontos que talvez é um tabu que existe na área, não digo de restauração predial, mas na área de construção como um todo, reformas como um todo, existe todo um tabu que as pessoas falam de como é complicado. Você entra numa obra, mas nunca mais sai da obra. E claro, que aí eu não estou falando da restauração predial em si, estou falando de obras às vezes residenciais, que as pessoas chamam as pessoas para trabalhar, etc. Profissionais da área de construção chamam para trabalhar, mas existe um tabu, existe um mito aí que todo mundo fala que fazer obra em casa é um problema. Eu imagino num prédio, né? Porque se já é problemático fazer em casa, eu imagino num prédio. Vamos ser sinceros, como é que é gerir tudo isso com hoje os empresários falando tanto dos desafios de gestão de pessoas e o senhor gere dentro da Repiinte, não só do setor administrativo, mas pensando na área de construção ali, de reforma, melhor dizendo, como um todo que o senhor tem. Como é que funciona essa gestão? Olha, é treinamento, a gente faz treinamento sempre para o pessoal, a gente faz educação e agora, inclusive, estamos contratando vocês, tá? Para poder treinar não só o pessoal do escritório, mais treinamento e treinar também os funcionários. Os funcionários nós já fazemos cursos nós chamamos o pessoal da Souvenir, da Sherwin Williams, da Coral, para dar treinamento na empresa. Então, para fazer cada vez melhor, o pessoal saber cada vez fazer da maneira mais rápida, limpa e sem grandes trabalhos. Não é fácil, lógico, mas nós temos supervisores. Como é que é o dia a dia com ele? O dia a dia, nós temos supervisores que vão nas obras, que orientam também, acompanham, faz a interface pintores com o prédio. Tem um coordenador, eu tenho um gerente geral, um diretor geral, que é o Léo, que cuida também bem disso, cuida para mim muito bem, tá? E eu falei, o nosso trabalho tem dado pouco transtorno. Eu sei que
Hoje chamaram agora, no final do ano passado, e estamos talvez fechar. Eu pintei um condomínio na Vila Madalena de 5 torres, por 2 vezes, tá? Tranquilo, sem problema, não gastei um ano para fazer as 5 torres. Aí no finalzinho do ano passado me chamaram lá, um exemplo prático. Olha, dá para você fazer um orçamento para a gente aqui, para refazer o serviço, ou para dar continuidade? Porque a empresa que eles contrataram, não vou falar o nome, porque eu nem lembro também, estava lá há quase 2 anos e não tinha feito 50% do serviço para ser feito. Aí é um transtorno, realmente. Aí é aquele caso de que a obra que não termina nunca. Isso, esse é o ponto que todo mundo fala. Mas então, vai da capacidade. A gente organiza, nós temos sistemas de organização, tudo isso para poder facilitar, para minimizar esses atrasos. Tá? Eu falei, aí eu praticamente acho que eu vou fechar, retomar o serviço da outra empresa. Porque, infelizmente, para eles não me chamaram na última vez. E qual que é o segredo de lidar, por exemplo, quando eu falo com as pessoas, eu estou tocando num tabu, sei que é um assunto polêmico aqui, porque muita gente fala, olha, o problema de lidar com o pessoal que trabalha com obra, com pedreiros, assistentes, etc., é que muitas vezes eles dizem que vai demorar 1 mês, demoram 6 meses. E daí quando eu pergunto com o senhor a questão de gestão de pessoas, é porque majoritariamente as pessoas que vão trabalhar na restauração predial são pessoas que, obviamente, mexem ali com reformas. Qual que é o segredo para lidar com prazos e o cumprimento dos prazos, pensando no trabalho da Repint, independente dessa outra empresa que o senhor citou, que de repente o senhor vai refazer o trabalho, mas qual que é o segredo para lidar com essas pessoas para cumprimento de prazos? Cumprimento de prazo. Primeiro, você tem que pagar as pessoas, você não pode atrasar pagamento para ninguém, coisa que nós nunca fizemos. Então você não pode deixar o cara na pendência, eu não recebi, então não vou trabalhar, vou atrasar. Então nós somos pontualíssimos em termos de pagamento, não tem atraso. Você tem que estipular prazos com o pintor, com a equipe. Normalmente a gente dá prêmios caso o cara consiga terminar num prazo X. Tá, ele tem o salário registrado, tudo tem o salário normal, mas normalmente, se fizer com qualidade e num prazo determinado, vocês vão ter um bônus adicional. E damos esse bônus. E a grande parte deles ganha esse bônus. Então, você tem que tratar bem o pintor, não tem jeito. Você tem que ter um bom relacionamento com o zelador também do prédio, assim, para que não haja interferência da parte dele. Tem alguns prédios que o zelador ele acha que sabe pintura, que ele conhece bem, então ele começa a se interferir. E esse trabalho nós conhecemos, gente. A gente sabe fazer bem. Então, você tem que eu digo, tratar bem o pintor. A questão eu já vi muito problema, por que atrasa? A empresa não tem capacidade, cacife, não tem dinheiro, capital de giro e caixa, então não falta material. Não deixar atrasar material. Você tem que manter a obra abastecida para o cara não ficar lá parado esperando chegar o material. É óbvio que algumas vezes ou outra, em função de atraso da entrega do fornecedor, que nós compramos a tinta de fornecedores diretamente da Souvenir, da Coral, da Sherwin Williams, compramos direto. Mas de repente algum problema interno pode atrasar um pouquinho, mas você tem que manter a obra abastecida e cuidada. Esse é o segredo. Combinado. Senhor Paulo, acredite, já terminou, praticamente meia hora aqui já de entrevista, passou muito rápido, a gente conseguiu perceber um negócio que pouca gente percebe. Eu, principalmente quando eu conheci a Repint, falei, caramba, restauração predial se tornou franquia. Falei, que legal, né? A gente não imagina, a gente pega um serviço que é tão comum a gente ver nos prédios por aí as pessoas fazendo e não sabe que tem uma oportunidade de negócio muito interessante. Por isso que eu resolvi trazer aqui o case da Repint aqui para o programa, para informar as pessoas que olha quantas oportunidades de negócio eu tenho. Às vezes as pessoas falam de franquia, aquela coisa básica, principalmente na área de alimentos, e tem oportunidades incríveis. Quando o senhor falou, eu fui para Salvador, eu fui para Recife, etc., eu fico imaginando a quantidade de trabalho que não tem que ser. Tem muito. Mesmo em São Paulo. Não, mesmo em São Paulo você vê. Eu imaginei em vários outros lugares. Ou seja, você que está assistindo uma oportunidade de negócio muito interessante que eu resolvi aqui trazer para o varejista para informar. Senhor Paulo, muito obrigado pela sua presença. Espero que em breve o senhor possa voltar. Ok, eu que agradeço a tua presença, a entrevista, o privilégio de estar aqui sendo entrevistado por você e estarei aqui na próxima vez, ou eu ou meu diretor-geral, o Léo,
dar um novo enfoque também no nosso trabalho. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, seu Paulo. Obrigado. Esse foi o primeiro bloco do Varejista. A gente já volta com mais uma entrevista muito interessante para você. É um minutinho, a gente já volta, tá bom? BMC News, informação que gera valor. Até já. Um minutinho. Estamos de volta com o Varejista. Eu falei que era rapidinho, um minuto, já para o segundo bloco agora, e vamos tratar de um tema muito importante para o ambiente de negócios como um todo, que é automação. Claro, para varejo, principalmente, por algumas questões comerciais, tributárias, a gente vai falar um pouquinho disso, mas a automação tem um pressuposto básico: melhorar a eficiência e gerar mais resultado. Não tem jeito, você é empresário do setor de varejo ou de outras áreas, você quer com certeza mais eficiência para gerar resultado. Diminuir despesa, aumentar a receita, gerar mais eficiência e ter mais resultado. Não tem saída. Para conversar sobre esse tema, eu trouxe o Daniel, que é CEO da CBR, né? A gente vai falar de alguns casos, de alguns cases, algumas empresas, alguns desafios que a CBR tem em relação à automação. Mas primeiro de tudo, Daniel, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui no Varejista. Eu que agradeço muito. Vamos lá. Então, vamos primeiro entender esse cenário. O que é automação dentro das empresas? Como é que os empresários que estão assistindo a gente podem entender isso de uma maneira prática dentro da realidade deles? Fala um pouquinho sobre isso e a gente já vai para os casos da empresa. Bom, bacana. Como você citou, toda empresa quer ser mais eficiente, né? E hoje com a tecnologia isso é plenamente possível, né? Você pode reduzir filas, você pode sugerir produtos, né? Então o varejo, dependendo do varejo, no food, por exemplo, tem um alto nível de automatização. E aquilo é parte fundamental deles. Quando para o software dele de emissão ali, para a operação dele. E hoje toda empresa precisa de tecnologia. Até o pipoqueiro ele tem uma máquina de cartão ali para fazer os pagamentos dele. Então hoje é difícil você imaginar o varejo sem essa amarração tecnológica, né? Então a gente aqui da CBR, a gente entra na parte mais do software. A gente é uma comunidade de código aberto que tem aproximadamente umas 1.500 empresas que consomem os nossos produtos e serviços, e essas empresas desenvolvem software para o varejo. Mas quais são os tipos de automação mais comuns para a gente deixar bem prática essa resposta para quem está nos assistindo? Cita alguns exemplos que a gente usa no dia a dia, que às vezes a gente nem percebe. O mais comum talvez seja um checkout de supermercado, né, onde é um case que você tem muitos hardwares plugados ali, né? Você tem o pinpad para pagar, você tem o leitor, você tem vários monitores, e então também um lugar que é a missão crítica da automação. Imagina um caixa, supermercados com os caixas parados, é o caos, né? Então ali com certeza foi um dos primeiros segmentos a se automatizar, né? E os softwares hoje, imagina um PDV. Então basicamente a automação comercial acaba sendo um PDV. Acho que o grande problema do varejo, do desafio da automação comercial no Brasil é justamente o fisco. Porque o fisco começou a perceber que ali no varejo, naquele software, ele tinha um monte de informação que ele queria. E ele começou a entrar no varejo com hardwares, com algumas coisas para ele conseguir regulamentar, obter essas informações que ele queria. Mas só volta para aquela pergunta. Você tem a questão do checkout, que você mencionou nos supermercados. Quais outras automações que as pessoas, que hoje o varejo tem, que chega na ponta para o cliente? O próprio setor de food service, né? Mas é muito variado. Até por isso que a gente tem muitas software houses no nosso, como nossos clientes, né? Estacionamentos, shows, tudo isso pede algum tipo de automação. Então, no fim de toda a operação, provavelmente ele vai te entregar um ticket de pagamento, alguma coisa, mas toda a logística, a forma de você entregar aquilo para o cliente pode variar muito, né? Às vezes até regionalmente muda um pouco a forma de atender o cliente, né? Então, quando você fala disso, você fala tanto de varejo na loja física, como também digital. Por exemplo, e-commerce deve ter muito processo de automação, loja física muito processo de automação, para que a operação funcione de uma maneira mais eficiente e não dependa do ser humano, é isso? Exatamente. Hoje as empresas se especializaram e às vezes em alguma ponta do atendimento. Então você tem empresas que só fazem PDV, então eles só estão lá na frente de caixa, emitindo documento fiscal, fazendo um pagamento. Empresas que só fazem e-commerce, então o varejista, quando ele vai, às vezes, se informatizar, ele tem que compor uma cesta de produtos. Lógico que também existem empresas que atendem todos os segmentos, né? Vão ter o ERP, que seria o back-office dele ali, onde ele coloca as informações de estoque dos produtos.
vai ter os PDVs, que são os checkouts que estão lá nos caixas, e às vezes ele vai ter um e-commerce, às vezes vai ter um delivery. É um ecossistema, mas realmente é muito pulverizado, as empresas acabam se especializando muito, um só faz delivery, outro só faz e-commerce, porque demanda muita especialização mesmo para as empresas. O varejo acordou mesmo para esse processo de automação com a pandemia? Claro, a pandemia tem as questões trágicas sanitárias que não estão em pauta agora, mas estou dizendo, a pandemia gerou uma série de transformações, não apenas no varejo, mas para diversos outros setores da sociedade, foram severamente impactados e tiveram que se reinventar. Isso é um fato. Quando a gente pensa na questão do varejo, o varejo precisou, vamos chamar assim, de passar por um imprevisto tão grande como esse desastre que aconteceu na pandemia para acordar para uma automação real mesmo, ou isso já vinha a passos largos antes? A pandemia acelerou muito. As empresas de software, na grande maioria, cresceram muito durante a pandemia. Principalmente, por exemplo, o setor de delivery, né? Você tinha, por exemplo, bares e restaurantes que nunca pensaram em fazer delivery e começaram a fazer na pandemia por necessidade. E eles até perceberam que aquilo era um novo negócio. Então, mesmo hoje que acabou a pandemia, eles continuam com o delivery e uma outra vertente, né? Então, a gente percebeu. Teve dois cenários para as empresas de software. Algumas quebraram, porque não conseguiram virar a chave, fazer a união do digital, sair do mundo físico ali. E outras deslancharam, multiplicaram por 10 o tamanho, porque foram justamente nisso. Resolveram uma dor do cliente na época, né? Então, a hora que você entregava alguma coisa que permitia que um bar-restaurante continuasse operando, você salvava a vida dele. Ele ficava muito grato com aquilo, né? Então, o vínculo que você cria entre essas empresas é muito difícil de ser desfeito. Mas aí eu vou pegar um assunto mais polêmico quando é o ponto de automação. Quando a gente pensa em automação, você falou do self-checkout, por exemplo, em mercado, e você citou agora algumas questões que dentro de um cenário pandêmico, a automação realmente trouxe uma solução para algo que não se sabia o que fazer. Ao mesmo tempo, uma das coisas que mais é falada quando o assunto é automação é a substituição daquele posto de trabalho. Então você tinha um posto de trabalho que fazia, por exemplo, a contagem da saída da pessoa e entregava para ela, era o caixa no final. Quando você tem um self-checkout, você substitui, sei lá, você tinha 10 caixas no mercado, né? E agora você vai ter 5 caixas físicos com o operador e 5 de self-checkout. Você tirou o emprego de algumas pessoas. Isso é um fato ou é um mito? Eu acho que acaba acontecendo, você reduz um pouco postos de trabalho, mas é uma tendência de mercado até pelo desejo do consumidor. Tem alguns consumidores que eles vão no supermercado, eles querem um self-checkout, ele não quer ninguém vendo os produtos que ele comprou, ele mesmo quer se atender. Então, se às vezes o varejista não tem aquilo, ele pode até acabar perdendo uma fatia de clientes que prefere essa questão do autoatendimento. Por outro lado, gera outros postos de trabalho, né, mais qualificados, as empresas que vão fabricar esses softwares, que vão fabricar esses hardwares, que vão treinar esses funcionários, né? Mas para a software house é sempre uma questão estratégica quando ela entrega para o cliente dela algo que dá mais agilidade, que diminui a despesa dela, economizando funcionários. Então, é sempre o que a software house está de olho, como que eu faço o meu cliente que usa o meu software ganhar mais dinheiro com a minha solução. Que acaba impactando o resultado, vamos chamar assim. Aliás, pessoal, quem está me vendo aqui com essa tala, eu já falei no primeiro bloco, vou falar aqui no segundo para todo mundo saber. Estou com uma contusão no dedo, mas está tudo bem. Só uma contusão no dedo aqui, uma proteção. Só para quem está assistindo o programa não estranhar, tá bom? Mas quando a gente fala desse tema, por exemplo, e é polêmico, e por isso que eu vou avançar um pouco nele, porque não tem saída. Eu já trouxe muitos empresários aqui que falam muito sobre a questão de seres humanos. Né, que hoje você pega no varejo o human centricity, né, você tem o ser humano no centro de tudo, seja ele como um colaborador ou seja ele como um cliente, ou seja, o ser humano interno à empresa, o ser humano externo à empresa. Mas quando você tem uma situação como essa, por mais que você cria novos postos de trabalho, alguns postos operacionais / táticos, vamos chamar assim, eles acabam se diluindo. As empresas têm se preocupado com isso? Por exemplo, eu vou diluir determinado posto de trabalho aqui, eu vou criar novos aqui, mas essa pessoa que foi diluída, ela não é o perfil para vir para esse novo posto de trabalho aqui. Como é que você faz aqui embaixo? Simplesmente perde esse posto de trabalho ou é possível recriar novos postos de trabalho? A pergunta se dá pelo seguinte: quem critica muito inteligência artificial, quem critica muito tecnologia, traz como um dos principais pilares da crítica essa questão de você isolar uma classe social e você colocar de fora mesmo do jogo.
Isso é uma realidade que a gente vai ter que se acostumar ou a gente vai conseguir reinventar determinados postos de trabalho? Eu acho que assim, com a questão da competitividade, ele querer ficar cada vez mais competitivo no varejo, ele vai pensar em economia, o que fatalmente dá em reduções de cargos de trabalho. Mas é curioso porque a gente observa também nessa questão lojas totalmente autônomas, como teve o caso da Amazon Go, que era uma loja que não tinha nenhum funcionário. Nenhum funcionário. Essas lojas estão dando para trás. A Amazon Go está fechando as lojas. Porque eles começaram a perceber que o custo operacional para manter isso, com a tecnologia ali, acaba sendo mais caro do que a mão de obra. Então, a gente também vê supermercados que fizeram muitos auto-checkouts, investiram demais nisso, começaram a tirar alguns, deixaram alguns, como eu falei, para aquela fatia da população que prefere, mas eles viram que também não era um bom negócio aposentar todos os caixas, né? O varejo é sempre muito atento a isso, como que o atendimento do cliente está. Então, eles sempre estão farejando isso, e se eles percebem que o cliente não está se sentindo bem atendido, está se atrapalhando ali com aquela parafernália tecnológica, eles voltam atrás, né? Eu acho que hoje a gente vai achar um meio termo. É isso que eu te perguntar, desculpa te interromper, mas para pegar exatamente esse raciocínio que você fez, existe a chance de acontecer esse equilíbrio? Porque eu vejo e entrevisto muito empresário aqui e eu recebo contribuições de todos os tipos, né? Algumas pessoas que se incomodam muitas vezes com o atendimento de um chatbot, por exemplo. Você vai lá e você entra no WhatsApp para conversar claramente com uma máquina e ela não te entrega aquilo que você está querendo num determinado atendimento. Não tem todas as opções necessárias, você acaba irritando o cliente indo embora, muitas vezes. Eu já fui um cliente irritado indo embora de um chatbot que falou, eu já falei, não vou mais nessa loja, que saco, pego e saio porque ele não entrega aquilo que eu pedi. Esse equilíbrio vai acabar acontecendo? Acho que sim, porque até pela questão que esse cara perde os clientes, né? Eu não sei até se essa empresa... Mas ele sabe que ele perde? Ele precisaria estar de olho nos NPS, nesses indicadores deles. Mas não sei se os mais antigos devem lembrar que o clipe do Office tinha um clipezinho de papel lá que queria sempre te ajudar com alguma dica. Aquilo era tão irritante. Ou seja, a Microsoft gastou um dinheirão, pegou um monte de gente para fazer uma pesquisa para fazer um software que te dava dicas de como você usar melhor o Office, mas aquilo irritava todo mundo. Então ela tirou fora aquilo lá, que era uma AI primitiva, sei lá, dos anos 90, aquilo lá, né? Hoje a gente está um pouco parecido com isso. Eu lembrei desse clipe porque eu acho semelhante. Esses chatbots, todo mundo coloca como revolucionário. Isso aqui, você vai atender 5 mil pessoas ao mesmo tempo. Ou você vai irritar 5 mil pessoas ao mesmo tempo, né? Então as pessoas que estão implementando um chatbot têm que tomar muito cuidado. Tem que ter um botãozinho de escape lá, quero falar com o humano, né? Acho que é muito válido as empresas usarem aí para as informações que ela tem, mas de repente para municiar um humano que está atendendo aquela pessoa. Eu posso citar, por exemplo, um case da Estônia. A Estônia ela tem um lema de atender o cliente até 5 segundos, o que é genial. Ela ganhou um grande market share só com esse lema. Então ela usa muito inteligência artificial, mas no atendimento, ou seja, alguém atende, abre a ficha da pessoa, a inteligência artificial já mastiga todos os outros atendimentos que ele teve, já fala, provavelmente ele vai citar isso, provavelmente a dúvida dele é essa. Então o atendente atende com uma intimidade enorme a pessoa que está do outro lado, né? Então aí é um bom uso da inteligência artificial. Por outro lado, eu também ouço empresários, é por isso que eu trago sempre os dois lados daquilo que eu ouço, os empresários que dizem, a inteligência artificial hoje, quando eu citei para outras pessoas aqui, outras frentes, essa questão da irritação no atendimento no chatbot, aí a pessoa me falou assim, Rodrigo, calma, hoje tem essa irritação, hoje ele ainda não consegue fazer esse atendimento, calma, me dá mais 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos que ele vai conseguir fazer melhor que um ser humano. E aí por isso que eu fiz essa pergunta para você, eu sei que é um assunto polêmico, né? Eu sei que é um assunto que é pesado, mas não tem jeito, quando a gente ouve, o pessoal tá lendo aqui embaixo, que a gente está falando sobre inteligência artificial e automação no varejo, ele quer perguntar sobre isso, e por isso que a gente precisa trazer esse assunto à tona. Que vem esse outro lado, as empresas vão dar um passo para trás e colocar um humano para não irritar o cliente, mas paralelamente ensinar mais a inteligência artificial para ela não cometer esses equívocos ou essas imperfeições. Em quanto tempo você acha que uma inteligência artificial vai estar ensinada o suficiente para não ter esses problemas?
Eu acho que vai muito de como o varejo, a empresa implanta, né? Ela tem que pegar uma empresa séria, ela tem que ter uma massa de dados muito grande, ela tem que ter uma base de conhecimentos já muito bem escrita, porque vai ser isso que o chatbot vai usar para gerar as respostas dela. Se ela não tem isso, não tem como ela implementar um chatbot. Ele não vai ter informação útil para responder, né? Então, assim, tem um grande dever de casa que as empresas têm que fazer antes de pensar em fazer isso. E eu percebo que muitas não estão pulando essas etapas. Aí criam esses chatbots irritantes que respondem coisas que não fazem muito sentido às vezes, ou são muito básicas. Quais são essas etapas que as empresas estão pulando? Você consegue assim dizer, olha, começa por aqui, depois vai para esse passo, depois para esse passo. Se você puder responder isso, eu acho muito importante para quem está assistindo, para sair um pouco da teoria do que eu acho ou o que você acha, do que outro empresário acha, sair do opinativo e ir para o pragmático. Qual é esse passo a passo que você acha importante a empresa desenvolver, você que trabalha com isso, obviamente, para não pular etapas e fazer algo de qualidade para o cliente? Bacana. Eu digo um pouco, o meu conhecimento está sempre relacionado às empresas de software, porque toda empresa de software vai ter muitos clientes e vai precisar de alguma forma atender esses clientes quando eles têm algum problema, algum atendimento. E essas também estão pensando em automatizar esse atendimento com um chatbot, alguma coisa. Então, acho que primeiro ela tem que já ter um bom atendimento humano. Então ela sabe o que é razoável para o cliente dela, ela sabe tratar níveis de irritação do cliente, ela tenta mitigar os problemas antes que eles aconteçam. Ela cria uma base de dados dos principais problemas e recorrências e tenta corrigir isso para que eles não ocorram mais. Ou seja, ela não precisa de um chatbot, não precisa de inteligência artificial para fazer isso. Com o que ela tem em casa, ela faz. E se ela tem isso, ela consegue ter escala com o chatbot. Então ela começa a alimentar o chatbot com essas informações, com essa base de conhecimentos que ela criou. Então, por exemplo, os técnicos da empresa, ela pode criar artigos. Como que faz essa coisa? Ele cria um artigo lá que poucas pessoas gostam de ler, mas o chatbot vai ter aquilo como base para bolar as respostas dela. Então ela tem que criar esse material antes. Isso já funciona sem o chatbot, isso já é muito útil, né? Então isso seria a base que eu acho que o chatbot vai dar escala para ela. Daí ela consegue com o chatbot sim aumentar esse número de atendimentos simultâneos, consegue fazer com que ele dê um atendimento, né? Mas eu acho que, como você citou antes também, a questão cultural. Tem pessoas que só de saber que elas estão falando com o robô já vão ficar irritadas, independente da resposta que aquele robô dê, né? Fala, não quero falar com o robô, eu vou falar com uma pessoa. Então por isso que eu acho, tem que ainda ter um botão de saída, do tipo, vou falar com o humano, talvez demore um pouco mais, vai cair numa fila. Mas é uma opção daquele cliente, ele quer ser atendido daquele jeito. Né? E você, pelas empresas que você atende, se você pudesse citar até algum caso, se for o caso de algum cliente que você tem, com relação às novas gerações. Então, uma coisa sou eu e você numa faixa etária X, a gente tem esse certo incômodo. Outra coisa é se a gente descer um pouquinho para pessoas de 20 e poucos anos. Mas se a gente descer mais um pouquinho para adolescentes de 12, 13, 14 anos, que em breve serão esses consumidores mais ativos. Não que hoje não sejam, tenho 2 filhos adolescentes que consomem muito o dinheiro do papai. Mas o que eu quero dizer no sentido de como poder de decisão, ele ir lá e tomar essas decisões. O que eu quero dizer é, para essas próximas gerações, será que essa irritação com o chatbot já vai ter diminuído? Provavelmente sim, provavelmente eles vão até preferir um chatbot. Eu falo que a frustração de um atendente vai ser a hora que um humano estiver atendendo ele fala, pô, volta pro chatbot, tava mais legal a conversa. Vai ser o contrário, né? Vai ser o contrário. Aí vai ser uma frustração enorme pro humano, né? Mas eu acho que essa geração, ela faz muito sozinha as coisas, né? Ela gosta de se auto-atender, então ela procura naturalmente esses caminhos. Dificilmente ela parece que ela acha como se fosse um fracasso ela pedir ajuda para um humano. Eu também tenho filhos, netos, a gente sabe, eles não querem pedir ajuda para nada, né? Eles querem resolver sozinho e são teimosos, quebram a cara, mas demoram para pedir ajuda. Então é um pouco, acho que da característica da geração, né? Baseado nessa pergunta, as empresas estão preparadas para essas diferentes gerações? Melhor dizendo, as empresas estão se preparando bem, na sua opinião, atendendo todos esses clientes que você atende, se preparando para essas diferentes fases que vão passar? Por exemplo, hoje a empresa tem um nicho, por favor, aqui é só um exemplo, com pessoas numa faixa etária entre 40 e 50 anos. Só que, obviamente, daqui 5 anos, quem vai ter 40 anos é quem hoje tem 35. Daqui 10, quem tem 30, daqui quem tem 25 e por aí vai. As pessoas estão se preparando para essas diferenças tão abissais assim entre os comportamentos de faixas etárias, às vezes tão próximas. Pergunto pelo seguinte, dá para ver muito claramente, sempre uma pessoa de 60 anos teve um comportamento diferente de uma pessoa de 15. Isso não é novidade da modernidade, mas
nunca foi tão diferente assim, e mesmo no caminho entre 15 e 60, outras grandes diferenças. As diferenças estão se acentuando com menos tempo. Muito bem. Você sente que as empresas estão se preparando para essas alterações geracionais? Eu acho que ainda não. Elas vêm atendendo um atendimento padrão para todas as faixas etárias. Isso realmente irrita algumas pessoas, outras gostam. E hoje, com a inteligência artificial, isso seria um grande diferencial. A gente poderia usar essa inteligência artificial para já dar um atendimento diferenciado para cada cliente, às vezes, né? E não até pela faixa etária somente, né? É lógico que também tem empresas que são muito nichadas, né, no público-alvo delas, na faixa etária, ele consegue se ajustar ali para aquele segmento, mas no geral eu vejo, às vezes, empresas que são super tradicionais e tentam parecer descoladas, e você vê que elas cometem umas gafes, né? Fica forçado, né? Então, mas como você falou, a questão desse abismo, que acho que nunca a gente viveu isso, né? Com poucas... 5 anos de idade dá uma diferença enorme, né? Cultural, né? Um gosta de ler livro de papel, outro quer Kindle. Então é muito difícil mesmo tentar agradar a todos hoje em dia. Voltando aqui mais para o varejo, saindo desse comportamento humano, saindo mais para o varejo, que foi o que eu anotei aqui, que até a gente conversou um pouquinho antes de começar a entrevista, que é essa questão tributária de automação comercial. Queria que você falasse um pouquinho dela, como ela impacta as empresas, o resultado das empresas e como que hoje existem soluções para melhorar os resultados e eficiência das empresas nessa área tributária que atinge, claro, a automação comercial. Bacana. Isso é o grande desafio das empresas de software. Por outro lado, também é o grande propulsor de oportunidades. Como assim? O grande desafio porque é difícil. Talvez o Brasil seja o país mais difícil de pagar impostos, né? Eu fiz uma consultoria uma época num pessoal na Alemanha. Eu tentei explicar para eles a tributação brasileira na época, eles estavam querendo trazer um software alemão para o Brasil, e eu fiquei acho que 2 dias tentando explicar, eles não conseguiram entender, e eles me acharam louco, né? Então, labirinto tributário é absurdo, né? Então isso consome grande esforço de todo o pessoal de automação que desenvolve softwares para isso, que eles morrem de medo de errar, pagar um imposto errado. Claro. Os próprios varejistas têm que ter um monte de escritório de contabilidade para verificar se eles estão pagando impostos a mais ou a menos, da forma correta. Então isso consome muita energia de todo mundo. Por outro lado, gera oportunidades, porque a hora que o governo muda uma lei, o varejo tem que se adequar àquilo e às vezes é um prazo curto, 3, 4 meses que eles têm que se adequar. E onde eles vão buscar isso? Nas empresas de software. Então eles correm nos fornecedores de software e dizem, olha, você já está adaptado àquela nova lei? Então, durante muito tempo, o fisco foi o grande vendedor das empresas de software. Ele criava necessidades, a empresa de software implementava aquilo, correndo e disponibilizava para o varejo. Você pode dar exemplo para deixar mais claro para o público entender o que é essa automação comercial e como que ela se reflete, ou pelo menos ajuda nessa eficiência tributária? Você consegue dar um exemplo para quem está em casa entender na prática? Sim, quando você compra alguma coisa, você vai pegar ali o seu cupom fiscal, né? Você vai ter ali a notinha, né, que todo mundo sabe. Essa nota, as pessoas que não estão ligadas à automação comercial acham que é um documento qualquer que foi impresso. Mas ali você tem toda uma questão de certificado digital, comunicação segura com a Cefaz, que tem que ser feita, assinatura digital, um monte de desafios tecnológicos que esse software tem que fazer para conseguir gerar aquele documento fiscal. Então isso passa muitas vezes desapercebido pela população, mas são desafios que as empresas de software têm que entregar para o varejo, né? E por outro lado também dá uma segurança para o fisco, aquilo que eu falei que ele pegou carona na automação comercial. Porque ali o fisco vê o PDV como se fosse um cofre. É um gerador de imposto online para ele ali. E não para nunca. Não para. Então ele fica muito atento. Eles começam a observar, por exemplo, até esse cara ficou 1 hora sem vender nada. Por quê? Às vezes eles vão visitar aquele varejista para entender. Por que esse caixa ficou sem vender 1 hora? Porque ele tem todas essas informações hoje em dia. Eles têm um Big Brother gigante de informações tributárias, né? Então é uma relação de amor e ódio. Como eu falei, gera muita necessidade, mas todo mundo reclama porque realmente é muito complicado fazer essa tributação. Quero tocar num assunto para a gente finalizar a nossa entrevista, assim, a questão humana no sentido do treinamento. Quando eu trouxe algumas pessoas da área de tecnologia aqui no programa, muitos reclamaram, vamos chamar assim, que as pessoas da área de tecnologia não chegam com uma formação tão adequada. São bons operadores / executores de softwares, como você,
falou que você trabalha com software, por isso que eu estou perguntando, ou seja, são bons executores daquele software. Mas quando é para pensar em soluções, as faculdades não têm preparado muito bem esses novos profissionais que estão chegando no mercado para pensar em soluções. Isso eu já ouvi de alguns empresários da área de tecnologia que trabalham aqui. Então, queria aproveitar esses minutinhos finais para que você traga a sua visão a respeito disso, que eu acho isso muito importante, porque o empresário, o empreendedor que está nos assistindo, ele já mandou muita mensagem aqui no programa dizendo: nossa, Rodrigo, na hora de contratar gente para fazer tudo isso, é um problemaço. Fala sobre esse aspecto, por favor. Eu concordo, Daniel. O profissional que sai de uma faculdade, formado numa faculdade, talvez ele tenha 20%, 30% de conhecimento que a empresa que ele vai trabalhar realmente precisa. O resto ele vai ter que ser treinado. Por exemplo, uma faculdade de ciência da computação, ela não vai falar nada de tributação. Então, se você coloca ele para fazer um software de varejo, ele vai ficar uns 3 meses aprendendo tributação. Se ele não desistir, né? Se ele não for para outra área. Então, assim, eles têm que ter isso em mente. Quando eles contratam alguém que acabou de sair da faculdade, eles têm que ter uma paciência enorme, ver qualidades ali, principalmente se ele é um autodidata. Eu falo que, porque hoje para você aprender qualquer coisa de computação, de programação, você não precisa de uma faculdade, você precisa de um computador e pesquisa na internet, está tudo lá. Então a pessoa pode ser de qualquer área, ele pode ser um matemático, ele pode ser um físico e ser um ótimo desenvolvedor. Então acho que a principal característica que um empresário pode ver quando ele está recrutando é se a pessoa que está recrutando é um autodidata. Se ele tem resiliência, se ele tem bom caráter, lógico. Mas se ele gosta de aprender sozinho, se ele pesquisa material, perguntar coisas que ele já fez, às vezes programinhas bobos que ele mesmo tentou desenvolver no celular dele, isso acho que são bons sinais. E você sente essa dificuldade com pessoas da sua equipe mesmo, ou seja, quando você contrata os mais jovens, você tem que quase que sentar do lado e ensinar nesse sentido, ou você tem preferido trazer para a sua empresa pessoas já um pouco mais experientes? Sim, quando a gente forma, a gente sabe que a jornada vai ser longa. É quase 6 meses de aprendizado para ele começar a atender ou produzir alguma coisa. A gente tem a capacidade de atrair muitos profissionais. O ACBR é muito bem quisto na comunidade, muita gente quer trabalhar com a gente. Então isso nos ajuda também no recrutamento. Às vezes a gente recebe bons currículos e aí já vem mais mastigado, né? Igual adotar um filho formado em medicina. Lá vou eu te colocar numa situação complicada, mas você prefere hoje mais jovens ou um pouquinho mais experientes para trabalhar? Olha, no meio. É difícil achar gente muito acima de 25 na área de TI, né? Então, eu já sou lenda, já sou velhão na área, né? Mas assim, na verdade eu não percebo muito isso, mesmo também homem ou mulher. Hoje na CBR a gente tem mais mulheres do que homens. Muito bom. E é legal ver que elas na área de TI elas estão super inseridas. Quando eu fiz faculdade de TI, acho que tinha 2 mulheres na minha classe. Hoje não, elas estão super inseridas, competem de igual para igual. Então assim, a gente analisa muito o currículo da pessoa, a disposição dela, né? E acho que é isso. Mas querendo ou não, como você disse, a formação não chega do jeito que precisava chegar, né? Não chega. Eu acho que tem um descompasso das escolas, do que elas estão ensinando. Com o mercado, né? Até porque também a tecnologia vence muito rápido. Um curso de 5 anos, o que ele aprendeu no primeiro ano, talvez no 5º ano já seja uma tecnologia obsoleta. Acho que precisa rever isso, né? No sentido da educação. É focar muito no que for básico, né? Do que é quase que imutável e aquilo ele não perde nunca. Perfeito. Daniel Simões, CEO da ACBR, muito obrigado pela sua presença. Uma entrevista muito importante para a gente comentar sobre automação, tecnologia, inteligência artificial. Conseguimos falar de seres humanos e tecnologia. Obrigado pela sua presença. Em breve a gente chama de novo para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Legal, muito obrigado. Eu agradeço, Daniel. Esse foi o Varejista, eu sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. BMC News, informação que gera valor. Até o próximo Varejista. Um abraço.